E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Deus Eck. Hoje quem vai narrar as histórias pra vocês é o Noturno. Sim, vamos para as Histórias sobre lobisomens. O que achou da minha nova voz? Está ótimo. Agora vamos pro vídeo, sem mais delongas. Saudações a todos. Meu nome não vem ao caso, mas sou um seguidor assíduo do canal. E hoje decidi compartilhar com vocês algo que nunca contei a ninguém. Pelo menos não com todos os detalhes. Essa história aconteceu há alguns anos, mas até hoje, toda vez que passo por aquela estrada, meu coração aperta. Era uma sexta-feira à noite. Eu tinha terminado o expediente mais tarde do que o normal e não consegui carona com ninguém. Como moro a uns bons 40 minutos de distância e o transporte público já não funciona direito depois das 22 horas, resolvi ir a pé. Não era a primeira vez, então encarei com naturalidade. O caminho era basicamente uma estrada de asfalto estreita, com algumas casas mais afastadas e depois um trecho de mata dos dois lados. Era uma noite de lua cheia. Lembro bem disso, porque o céu estava limpo e a luz era tão forte que mal precisei ligar a lanterna do celular no início. Nos primeiros 20 minutos, tudo estava normal. Alguns grilos, vento leve nas árvores e um ou outro carro passando de tempos em tempos. Mas quando entrei na parte mais deserta da estrada, onde começam as árvores altas, algo começou a mudar. Primeiro foi o som. O barulho dos insetos parou de repente. Tudo ficou silencioso demais. Nem mesmo o vento parecia se mover. Foi aí que comecei a sentir aquilo, como se estivesse sendo observado. Não era só imaginação. Era aquele tipo de sensação que arrepia a nuca. Senti o suor gelar nas costas e comecei a andar um pouco mais rápido. De repente, ouvi um estalo entre os arbustos, bem próximo da beira da estrada. Me virei rápido, esperando ver um cão, talvez um animal silvestre, mas não vi nada. Continuei andando, tentando me convencer de que era só paranoia, só que os passos vinham junto comigo. À distância, mas vinham. Toda vez que eu parava, eles paravam, e quando eu andava, voltavam, rápidos, pesados, como de algo que andava sobre 4 patas, mas o som era estranho. Havia algo de errado ali. Em certo momento, olhei para trás e foi quando vi. Entre as árvores havia uma silhueta, alta demais para ser um cão, larga demais para ser um homem. Ela estava parada, apenas me olhando. Não vi rosto, só a forma. Parecia uma mistura dos dois, como se estivesse agachado, mas pronto para correr. Eu gelei. Não sabia se corria ou se continuava andando. O corpo travou, mas então um carro passou, rápido, faróis altos. A luz iluminou por um segundo aquele ponto entre as árvores. E ali, naquela fração de instante, eu juro por tudo que vi, os olhos brilharam, como os de um animal, mas altos demais para ser qualquer bicho comum. Depois disso, não pensei 2 vezes. Corri como nunca na vida. Só parei quando vi as luzes das primeiras casas. Sentei na calçada, tentando recuperar o fôlego, e fiquei ali por uns minutos. Quando criei coragem, olhei para trás e não havia mais nada. Nenhum som, nenhuma figura, só a estrada vazia e a lua ainda brilhando lá em cima. Cheguei em casa ofegante, inventei uma desculpa qualquer para minha família e fui direto para o banho. Dormi mal aquela noite e nas noites seguintes também. Até hoje não sei o que era aquilo. Um animal, um homem ou os dois. Não gosto de dizer a palavra, mas o que vi ali naquela estrada se parece demais com as histórias que cresci ouvindo sobre lobisomens. A parte que mais me assusta é que eu não fui atacado, não fui perseguido. Eles só
observou, como se estivesse me estudando. E a pergunta que nunca saiu da minha cabeça: se eu não tivesse corrido, o que teria acontecido? Um abraço a todos. E se forem andar sozinhos à noite, fiquem atentos. Nem tudo que caminha na mata anda sobre duas pernas. Boa noite a todos. Me chamo João, sou do interior e sigo esse canal já faz um tempo. Sempre escutei os relatos que vocês postam aqui, mas nunca imaginei que um dia mandariam o meu. O que vou contar aconteceu há pouco mais de 2 anos, numa noite comum aqui na fazenda onde moro com minha esposa. Nossa propriedade não é muito grande, mas tem um pedaço considerável de milharal que vai até perto do mato. Quem vive na roça sabe que a rotina é puxada. Acorda cedo, cuida dos animais, planta, colhe. E naquele dia, como tantos outros, fui dormir cansado depois de um dia de trabalho no sol. Mas, por volta das 2 da manhã, acordei com os cachorros latindo de forma desesperada. Não era latido normal, era aquele tipo de latido que a gente aprende a respeitar, de alerta, de medo. Levantei na hora, coloquei uma camisa, peguei a lanterna e fui para a porta dos fundos ver o que estava acontecendo. Os cachorros estavam todos virados para o milharal. O som vinha de lá, um barulho estranho, como se algo estivesse andando entre os pés de milho, mas não era barulho de animal pequeno, tipo guaxinim ou tatu. Era algo pesado, quebrando o mato com força. A princípio achei que fosse um boi que tivesse escapado ou algum animal maior, mas quando chamei, não houve nenhum mugido ou som reconhecível, só o silêncio. Um silêncio denso que parecia pressionar o peito da gente. Apontei a lanterna e gritei: "Quem tá aí?" Nada. E foi aí que veio a sensação. Não sei explicar. Como se alguém ou alguma coisa tivesse me encarando, mesmo eu não vendo nada. Era como se olhos invisíveis estivessem grudados em mim, me analisando. Decidi ir até a cerca, mas sem entrar no milharal. Os cachorros não queriam chegar perto. Isso já me incomodou. Quando até os cães recuam, é melhor prestar atenção. Foi então que eu vi um som baixo, gutural, um rosnado. Longe de ser de cachorro ou porco do mato, era mais grave, mais profundo. Aquilo arrepiou até os fios do meu bigode. A luz da lanterna bateu em alguma coisa lá dentro, algo grande, agachado. Eu só vi por um segundo. Tinha pelos escuros, orelhas pontudas e olhos. 2 olhos brilhando na luz, mas com um reflexo esquisito, meio âmbar, como os de um bicho selvagem, só que estava muito alto, alto demais para qualquer bicho daqui. Nessa hora eu voltei para trás sem nem perceber. Os cachorros começaram a latir mais ainda, mas dessa vez latindo e correndo para trás. Foi instinto. Entrei em casa, tranquei a porta, apaguei as luzes. Fiquei sentado na sala ouvindo os sons lá fora, o milho se mexendo, passos pesados e, depois, silêncio de novo. Na manhã seguinte, fui até o milharal. Algumas fileiras estavam quebradas, como se algo tivesse passado ali com força. Mas o que mais me impressionou foram as marcas no chão, pegadas grandes, maiores que de um homem, como se fossem de algo com pés compridos, quase como patas, mas com um formato que lembrava dedos. Não consegui entender. Mostrei para o vizinho, que mora a uns 2 quilômetros. Ele olhou, ficou calado um tempo e depois só disse isso: "Tem coisa que é melhor não cutucar." Nunca mais vi nada igual, mas confesso que em noites de lua cheia sempre fecho tudo mais cedo. E os cachorros? Bom, eles ainda evitam o lado do milharal quando escurece. Não tô aqui para dizer que vi um lobisomem, mas digo com toda certeza que o que estava ali naquela noite não era de Deus. E o pior, ele não me atacou, só ficou me observando, como se soubesse que eu estava ali, como se tivesse esperando. Obrigado por me ouvirem.
E se alguém aí já viu ou viveu algo parecido, me conta nos comentários. Às vezes, só saber que a gente não tá sozinho já ajuda muito. Olá a todos, sou professor de História, dou aula para o ensino médio e, como a maioria dos colegas da área, tento aproveitar as férias para desligar um pouco da rotina pesada. No último recesso de julho, decidi passar uns dias sozinho numa cabana simples que aluguei em uma cidadezinha no pé da serra. Um lugar bem tranquilo, rodeado de matos, trilhas e com um daqueles silêncios que a gente só encontra longe da cidade. Era o que eu precisava. Nos primeiros dias, tudo correu normalmente. Eu lia bastante durante o dia, cozinhava minhas coisas e no fim da tarde gostava de caminhar por uma trilha curta que começava ali perto da cabana. Era bem demarcada, nada perigosa e terminava num mirante com uma vista linda do vale. Mas teve uma noite em especial que... Bom, é por isso que estou escrevendo esse relato. Era uma sexta-feira. O céu estava limpo e eu resolvi fazer algo diferente. Subi a trilha mais tarde, só com uma lanterna, para ver a lua cheia do mirante. Sempre fui apaixonado por astronomia e a vista dali era perfeita. A subida foi tranquila. O mato ao redor era denso, mas a trilha era largo bastante e a luz da lua já iluminava bem o caminho. Cheguei ao mirante por volta das 21 horas, fiquei ali sentado na pedra, admirando o céu e o silêncio. Um silêncio que, por sinal, começou a me incomodar depois de um tempo. Foi quando percebi que os sons do mato haviam parado. Nada de grilos, nada de vento. Era como se tudo tivesse congelado. Senti um arrepio. Achei que fosse só o frio. Mas então comecei a sentir que havia algo ali comigo. Não me pergunte como. A sensação era clara. Eu não estava sozinho. Me levantei devagar, liguei a lanterna e comecei a descer. Foi aí que eu vi passos. Não os meus. Passos atrás de mim. Pesados, rápidos. Como se alguém grande estivesse me seguindo de perto, mas sempre fora do alcance da luz. Eu parava e os passos paravam. Eu andava mais rápido, eles também. Aquela sensação de estar sendo caçado começou a apertar o peito. Me virei com a lanterna várias vezes, mas não vi nada. Até que a luz pegou algo entre as árvores por uma fração de segundos. 2 pontos brilhando, como olhos refletindo a lanterna. Altos demais para ser de um animal comum. Acelerei o passo, quase correndo. A trilha parecia não acabar nunca. E aí, de repente, um uivo. Mas não como os de filme. Era algo grave, primal, que ecoou pela serra como se o mato inteiro tivesse ouvido. Aquilo me fez correr. Literalmente, desci a trilha aos tropeços. Só parei quando vi a luz da varanda da cabana. Entrei, tranquei tudo, desliguei a luz e fiquei em silêncio. Do lado de fora, por alguns minutos, ouvi o farfalhar nas árvores. E depois nada. Nenhum barulho. Nem o som do meu próprio coração que parecia prestes a estourar. Na manhã seguinte, fui até a trilha só por teimosia. E lá, perto do início do caminho, encontrei marcas estranhas na terra. Pegadas grandes, profundas, com um formato que definitivamente não era humano, mas também não era de nenhum bicho que eu conheço. Nem mesmo lobo tem esse porte aqui no Brasil, muito menos naquela região. Voltei para casa naquela mesma tarde. E desde então, toda vez que ouço um uivo distante ou sinto aquele tipo de silêncio denso, meu corpo todo reage. Não sei dizer o que me seguiu naquela noite, mas posso garantir que não era apenas um animal. E até hoje me pergunto, se eu tivesse demorado um pouco mais, será que teria voltado? Boa noite a todos. Sou o tipo de pessoa que sempre achou que o mundo é bem lógico. Professor de física, cético, racional, mas depois do que vivi, numa noite comum com a pessoa que mais amo, não tenho mais tanta certeza. Era para ser um fim de semana de descanso,
Eu e minha esposa estávamos passando uns dias em uma chácara que pertence à família dela, no interior. O lugar é bonito, bem isolado, cercado de mata. Tinha tudo para ser tranquilo. Só que naquela noite, tivemos uma discussão boba, coisa de casal mesmo. Um comentário fora de hora, um tom mais ríspido e, quando vimos, estávamos trocando farpas na varanda da casa, já perto das 9 da noite. Eu fui para fora, meio irritado, andar um pouco pelo quintal, tentar esfriar a cabeça. A lua cheia iluminava tudo, não precisei nem ligar a lanterna. Caminhei em direção ao cercado dos fundos, onde o mato começava. Era tudo silêncio, só o som dos grilos e o farfalhar das folhas. Mas aos poucos, percebi que o som estava sumindo. Os grilos pararam, o vento cessou e uma sensação estranha começou a me tomar. Era como se tivesse alguém me olhando, de dentro da mata. Sabe aquela pressão nas costas, como se um par de olhos estivesse fixo ali? Me virei várias vezes, mas não vi nada. Até que escutei um barulho. Galho se quebrando. Passos pesados, graves. Não de uma pessoa, nem de um cachorro. Algo maior. Chamei minha esposa meio no reflexo e ela veio até o portão do quintal. "O que foi?" perguntou. Eu respondi. "Tem alguma coisa ali no mato." Ela riu. Achou que eu estava tentando encerrar a briga com um teatrinho. Mas então o barulho ficou mais alto. E naquele momento, vimos algo se mover entre as árvores. Grande. Muito grande. A luz da lua pegou uma silhueta. Não inteira, mas o suficiente. Era como um lobo, mas andando sobre duas pernas. Ombros largos, focinho alongado, pelagem escura. Os olhos refletiram a luz de um jeito que eu nunca tinha visto. Minha esposa agarrou meu braço. Ficamos paralisados. A coisa deu 2 passos e parou. Ficou apenas nos encarando, sem avançar, sem fugir. Por um instante, eu senti que aquilo entendia o que éramos. Não sei explicar, mas não era apenas um animal. De repente, sem aviso, ele desapareceu na mata com uma velocidade impossível. Não ouvimos mais nada, nem galho, nem folha, nada. Voltamos para casa em silêncio. Trancamos tudo. Apagamos as luzes. Nem falamos sobre a discussão de antes. Era como se aquilo tivesse colocado tudo em perspectiva. No dia seguinte, fomos ver se havia pegadas ou algum rastro. Encontramos uma marca funda no solo, parecida com uma pegada, mas muito maior que qualquer coisa humana. Não conseguimos explicar. Desde então, evitamos voltar àquela chácara. E a verdade é que nunca mais brigamos como naquela noite, porque toda vez que a gente se exalta, a lembrança volta. A lembrança de que naquela noite não éramos os únicos observando nossos problemas. Me chamo Clésio, tenho 52 anos e sou dono de um bar numa cidadezinha do interior, onde todo mundo conhece todo mundo. Meu bar é simples, daqueles bem antigos, com piso de cimento, garrafas na prateleira de madeira, sinuca no fundo e cerveja sempre gelada. É o tipo de lugar onde o pessoal vai mais para conversar do que para beber. Essa história aconteceu numa terça-feira. Era baixa temporada, pouca gente na cidade e aquela noite estava especialmente fria e silenciosa. Eu já estava fechando tudo por volta de umas 23 horas, quando Jurandir apareceu. Jurandir era uma figura conhecida, morava sozinho num sítio afastado e costumava encher a cara quando se sentia solitário. Não fazia mal a ninguém, mas falava alto, contava histórias que ninguém acreditava e sempre era o último a ir embora. Naquela noite, ele chegou mais calado do que o normal. Pediu uma cachaça, depois outra, e no meio da terceira dose falou algo que me deixou estranho. Clésio, tu já viu bicho andando em pé no mato?
Achei que era mais uma das histórias de bêbado e só ri, dizendo que ele estava vendo coisa. Mas ele insistiu com um olhar sério. Tô falando sério. Tem um bicho grande, anda nas 2 pernas. Vi lá perto do córrego semana passada. Desde então, meus cachorros não dormem direito. Fiquei meio desconfortável com o tom dele. A noite estava gelada e o vento batia nas portas de madeira fazendo ranger tudo. O bar inteiro parecia mais escuro do que o normal. Quando deu quase meia-noite, eu disse que ia fechar. O Jurandir levantou devagar, balançando um pouco, e disse: se eu não aparecer amanhã, Clésio, vê se não esquece de mim. Aquilo ficou na minha cabeça. Ele saiu e sumiu estrada abaixo, rumo ao sítio. Não tinha mais ninguém na rua. Era só ele e a escuridão. Terminei de fechar, apaguei as luzes e fiquei uns minutos encostado na porta, olhando para o caminho. Foi quando eu senti um arrepio, frio, intenso, e a sensação clara de que eu estava sendo observado. Olhei para todos os lados. Nada, mas ouvi algo. Passos. Não de gente. Eram passos pesados, ritmados, vindos do mato que cerca a rua mais adiante. A luz da lua cheia estava forte e, por um segundo, juro que vi uma sombra entre as árvores. Alta, muito alta, peluda, como a de um cachorro, mas andando em pé. Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Me tranquei dentro do bar e fui para trás do balcão, tentando esquecer. No dia seguinte, logo cedo, soube que o Jurandir não apareceu em casa, nem no bar, nem em lugar nenhum. A polícia procurou por dias. Disseram que talvez ele tenha caído no mato ou ido embora por vontade própria, mas quem conhece o Jurandir sabe, ele nunca ia sair sem avisar, nem deixar os cachorros para trás. Até hoje ninguém encontrou nada, só marcas estranhas perto da cerca do sítio. Pegadas fundas, parecendo patas, marcas grandes, demais para qualquer lobo. E aqui no interior não tem lobo. Não posso afirmar o que eu vi naquela noite, mas sei o que senti. Alguém ou alguma coisa estava ali, observando, esperando. E desde então, toda noite de lua cheia, eu fecho o bar um pouco mais cedo, só por precaução. Boa noite a todos. Me chamo Renato, tenho 33 anos e nunca fui muito de acreditar em coisas sobrenaturais. Sempre fui mais cético, do tipo que acha que tudo tem uma explicação lógica. Mas o que aconteceu comigo há alguns meses me fez repensar algumas certezas. Moro sozinho desde os 28, numa casa simples que herdei dos meus avós, numa área um pouco afastada do centro da cidade. Não é a zona rural, mas também não tem vizinho grudado. É uma rua calma, com bastante vegetação em volta. Eu gostava disso, até aquela noite. Era uma sexta-feira. Lembro que eu tinha trabalhado o dia todo em home office, estava cansado e queria só relaxar. Fiz uma janta simples, coloquei um filme qualquer e apaguei no sofá. Acordei perto da meia-noite, com a TV ainda ligada e o som baixo. Fui desligar tudo para ir dormir. Foi aí que senti aquela coisa estranha. Primeiro, um silêncio.
Um silêncio diferente. Denso, pesado, como se o mundo tivesse colocado tudo no mudo. Depois veio a sensação. Alguém me observava. Não pela janela, nem pela porta. Era como se tivesse algo dentro da casa. Mas eu estava sozinho. Tranquei tudo, como sempre. E então ouvi minha avó. Sim, minha avó. Ela faleceu há 3 anos, mas naquela hora ouvi nitidamente a voz dela no meu quarto, com o mesmo tom calmo e firme que ela usava quando me chamava a atenção. Renato, não sai. Fica dentro de casa. Tranca a porta do fundo. Arrepiei inteiro. Fiquei paralisado. A voz sumiu tão rápido quanto apareceu. Não sei como, mas não duvidei. Fui direto à porta dos fundos e tranquei a segunda tranca, que raramente uso. Menos de 5 minutos depois, os cachorros dos vizinhos começaram a latir enlouquecidos. E em seguida, veio o som. Algo andando lá fora, pesado, como se tivesse unhas ou garras arrastando pelo chão. A luz da varanda estava apagada, mas a lua cheia iluminava parcialmente o quintal. Eu fui até a cortina, com o coração na garganta, e olhei bem devagar. Foi só um instante, mas eu vi. Uma criatura enorme, peluda, andando em 2 pernas, com orelhas pontudas e um focinho longo. Não era um cachorro, não era um homem. Era algo no meio disso. Passou pelo quintal devagar, como se estivesse farejando algo. Chegou perto da porta do fundo e parou. Ficou ali, parado com o focinho virado para a porta. Parecia frustrado, como se soubesse que eu estava do outro lado, mas não pudesse entrar. Depois se virou e desapareceu na mata atrás do quintal. Eu não dormi naquela noite. Na manhã seguinte, achei marcas estranhas no chão. Pegadas grandes, profundas e, por mais louco que pareça, parecia ter garras. Mostrei para um amigo do trabalho, que riu e disse que era só bicho do mato. Mas eu sei o que eu vi. E mais, eu ouvi minha avó. Ela me avisou, me salvou. Até hoje, não sei se o que me visitou era realmente um lobisomem. E não sei por que minha avó apareceu justamente naquela noite. Mas desde então, toda noite de lua cheia, eu fecho a casa inteira e tranco a segunda tranca da porta dos fundos, só por precaução. Espero que você que está escutando esse meu relato esteja bem. Me chamo Lucas, tenho 29 anos e o que vou contar aconteceu há pouco mais de 1 ano, quando eu voltei à antiga casa do meu pai, já falecido, para resolver umas coisas da herança. Ele era caçador, daqueles antigos que conheciam o mato como ninguém. Vivia numa cabana afastada, na beira de uma reserva florestal. A gente nunca teve uma relação muito próxima. Ele era duro, fechado, vivia dizendo que o mundo era mais estranho do que parece. Eu, sinceramente, achava que ele exagerava. Passei um fim de semana inteiro organizando papelada, limpando coisas, mexendo em armário antigo, até que encontrei uma caixa de madeira escondida no fundo do depósito. Dentro dela, entre munição velha e fotos desbotadas, estava um diário. Era do meu pai. No começo achei que era só relato de caçadas. Ele sempre foi metódico, anotava tudo. Mas com o passar das páginas, as coisas começaram a ficar esquisitas. Ele escrevia sobre algo que caçava à noite. Algo que deixava pegadas grandes, urros estranhos, e segundo ele sumia quando o sol nascia. Chamava a criatura de a besta da lua. No fim do diário, havia uma última anotação com letra tremida. Se um dia eu não voltar, não foi o mato, foi ela. Nunca confie no silêncio da floresta quando a lua estiver cheia. Aquilo me incomodou.
Era só loucura de um velho caçador, certo? Mas naquela mesma noite, algo aconteceu. Por volta das 11, já deitado na antiga cama dele, comecei a sentir um incômodo estranho. Sabe aquela sensação de que tem alguém te olhando? Olhei pela janela. Lua cheia, céu limpo, a floresta parecia calma. Mas o silêncio era pesado. Nenhum som de grilo, nem galhos, como se tudo tivesse parado. Foi então que ouvi um estalo seco vindo da parte de trás da cabana. Levantei na hora, peguei a lanterna e, movido por impulso ou burrice, fui até a porta dos fundos. Quando abri, vi que o galinheiro estava destruído. A cerca arrebentada, penas espalhadas, mas não tinha sangue, não tinha galinha. E foi aí que vi as marcas. Pegadas grandes, com garras longas, indo da mata até o fundo da cabana e depois voltando, como se algo tivesse estado ali e partido quando me ouviu. Dei um passo para fora e ouvi um uivo distante vindo de dentro da floresta. Mas não era só distante, era alto demais, grave demais. Aquilo não era um lobo. Corri para dentro, travei a porta e fiquei em silêncio por horas, sem dormir, só esperando o sol nascer. Quando amanheceu, fui até o limite do mato. As pegadas ainda estavam lá, mas claras à luz do dia. Naquela manhã, fechei a casa, levei o diário comigo e voltei para a cidade. Mostrei para um amigo policial que disse que devia ser algum animal comum. Mas no fundo, eu sei. Meu pai não era louco. Ele tentou avisar. Hoje, o diário está guardado num cofre. Não sei se alguém acreditaria se eu mostrasse. Mas eu tenho certeza de uma coisa. O que anda naquela floresta nas noites de lua cheia não é desse mundo. E desde então, toda vez que olho para a lua cheia, me lembro das últimas palavras do meu pai. Nunca confie no silêncio da floresta. Sempre que conto esse relato, as pessoas me chamam de louco. Talvez aqui, nesse ambiente, vocês me respeitem. Tenho 41 anos e sou caminhoneiro desde os 26. Já dirigi por tanto lugar nesse Brasil que perdi a conta. Conheço buraco de estrada como conheço as linhas da palma da minha mão. E por mais que a gente escute histórias estranhas de outros motoristas, a gente sempre acha que isso só acontece com os outros. Até que, uma noite, aconteceu comigo. Era um domingo qualquer. Estava voltando de uma entrega no interior de Minas, perto da divisa com o Espírito Santo. Caminhão vazio, estrada tranquila. Eu só queria chegar cedo na base, dormir e começar a semana bem. Peguei um trecho de serra conhecido, desses que não tem quase iluminação nenhuma e mal pega celular. Já fiz aquele caminho várias vezes, inclusive à noite, e nunca tive problema. Comecei a notar que algo estava estranho quando parei no último posto antes do trecho mais isolado. O frentista, um senhor calado, só perguntou se eu ia seguir pela Serra do Caxambu. Eu disse que sim, e ele respondeu: "Se for, vai com Deus. Só não para o caminhão por nada." Achei esquisito, mas não dei muita bola. Pensei que era alguma superstição local. Peguei a estrada. O relógio marcava 0017. Logo no começo da serra, percebi que a noite estava mais escura que o normal. A lua cheia estava escondida por nuvens densas. O ar parecia mais frio e parado. Liguei o farol alto, ajustei o banco e segui em silêncio, só com o som leve do motor preenchendo o ambiente. Depois de uns 20 minutos de viagem, começou aquela sensação familiar e desconfortável, como se tivesse alguém me olhando, mas não de longe, de perto. Olhei os retrovisores, nada. A estrada atrás estava completamente vazia, mas o sentimento não passou. Comecei a ouvir um barulho fraco do lado de fora.
No começo parecia vento, depois virou um arranhado metálico, contínuo, como se unhas raspassem na lateral da cabine. Joguei o caminhão para o acostamento, pensando que podia ser um galho preso, mas ali não tinha árvore tão perto bastante. Respirei fundo, virei o rosto para o lado do carona e só vi o escuro. Mas por algum motivo não consegui abrir a porta para conferir. Voltei para a pista. Foi então que os cachorros começaram. Cachorros de fazendas distantes latiam freneticamente, como se algo tivesse passando ali por perto. Não era latido normal, era de pavor. Os sons ecoavam pelo vale, se misturando ao zumbido do motor. E então eu vi. Mais à frente, à beira da estrada, tinha algo agachado, grande, peludo. Parecia estar comendo alguma coisa, talvez um animal atropelado. Mas assim que meus faróis bateram nele, ele parou e se levantou. Meus dedos congelaram no volante. A criatura se ergueu sobre duas pernas. Tinha mais de 2 metros, ombros largos, braços longos, com garras afiadas e uma cabeça que parecia de lobo, só que maior. Os olhos eram amarelos, brilhando em um tom doentio. Ele me olhou por menos de 2 segundos e então começou a correr. Mas não para dentro do mato. Começou a correr ao lado do caminhão. Isso mesmo, eu a 80 por hora e aquela coisa acompanhando, quase sem esforço, correndo com a cabeça virada para mim. Meu corpo inteiro travou. Eu não gritava, não pensava, só acelerava. O bicho avançou mais um pouco e por um segundo eu juro que ele sorriu, um sorriso animalesco, com dentes enormes, curvos, sujos, como se estivesse se divertindo com meu pavor. De repente, ele fez um movimento brusco e sumiu no mato como se fosse fumaça, sem quebrar nenhum galho. E o mais assustador, o silêncio voltou. Total. Sem crilo, sem vento, só o som do motor tremendo e meu coração batendo no peito. Uns 10 quilômetros depois, vi uma luz distante. Era um posto de pesagem abandonado. Estacionei o caminhão e desci cambaleando. Tentei acender um cigarro, mas minhas mãos tremiam demais. Na lataria do lado do carona havia 3 arranhões profundos e diagonais, como se garras tivessem deslizado por ali com força. No outro dia, contei a história para 2 colegas caminhoneiros. Um riu, outro ficou sério. Esse segundo me disse que anos atrás, um caminhoneiro desapareceu naquele mesmo trecho. O caminhão foi encontrado, com a porta do carona descancarada e marcas parecidas na lataria. Desde então eu nunca mais dirijo à noite naquela região. Nunca mais. E toda vez que vejo a lua cheia no espelho retrovisor, me lembro daquele sorriso. Talvez ele tenha me deixado ir, ou talvez só estivesse brincando. Oi, pessoal. Me chamo Carla, tenho 32 anos e o que vou contar aqui não é exagero nem história inventada para assustar. É um relato real, do tipo que muda a forma como você enxerga o mundo. Aconteceu comigo há 2 anos, numa noite comum, dessas que começam normais e terminam com a sua visão da realidade virada do avesso. Na época, eu morava sozinha numa casinha simples, afastada do centro. Trabalhava como enfermeira no hospital regional e naquele dia tinha acabado de sair de um plantão de 12 horas. Estava exausta. Cheguei em casa por volta das 22h30. A rua estava deserta, o vento leve balançava as árvores da calçada. Estacionei o carro, abri o portão, entrei e tranquei tudo. Tomei um banho rápido e comi qualquer coisa que sobrou na geladeira. Liguei a TV, mas nem prestei atenção. Só queria desligar o cérebro. Mas antes de dormir, fui até a cozinha. Apaguei a luz e deixei só do corredor acesa, como sempre fazia. O quarto ficou na penumbra. Deitei. Silêncio total. Não demorou muito para a sensação estranha começar. Uma espécie de calafrio, como se algo não tivesse certo. No início achei que fosse paranoia do cansaço,
Mas aí comecei a ouvir um barulho lá fora, um arrastar, como se alguém estivesse caminhando lentamente ao redor da casa. Me levantei, fui até a janela da sala e fiquei espiando pela fresta da cortina. Nada. A rua continuava vazia, mas o barulho persistia, agora mais claro, mais próximo. O sensor de presença do quintal acendeu e eu vi a sombra de algo passando rapidamente na lateral da casa. Voltei para o quarto com o coração disparado. Tranquei a porta, encostei a cômoda por impulso e foi aí que vi o crucifixo de prata da minha avó. Ele estava ali sobre a mesa de cabeceira desde que ela faleceu. Um presente que eu nunca dei muita importância. Por algum motivo, senti vontade de segurá-lo. Peguei o crucifixo e sentei na cama, em silêncio. Foi quando a porta dos fundos da casa fez um barulho seco, como se tivesse sido forçada. Não foi o vento, era como se algo tivesse empurrado devagar, testando. Meus olhos encheram de lágrimas. Meu corpo tremia inteiro. Alguns segundos depois, algo roçou na parede do quarto por fora, perto da janela. O som era de garras arranhando a madeira. E então, o uivo. Alto, raspado, profundo. Ele ecoou pela rua como se rasgasse o próprio ar. Não era som de cachorro. Era algo entre um animal e uma coisa que entende o que é medo. Quando finalmente tomei coragem para espiar pela fresta da veneziana, vi uma criatura parada no quintal. Gigante, peluda, com braços longos, o dorso arqueado e garras que brilhavam sob a luz fraca do sensor. A cabeça era de lobo, mas os olhos pareciam humanos. Um amarelo doentio que me atravessou a alma. Ele me viu. Eu congelei. Só conseguia segurar o crucifixo com força. E então, algo impossível aconteceu. O crucifixo começou a brilhar. Não uma luz comum, era um brilho prateado, suave, mas intenso, como se emanasse de dentro da prata. Na mesma hora, o sensor do quintal se apagou. E no breu, os olhos da criatura piscaram rapidamente. Ela recuou um passo, grunhiu e então desapareceu. O silêncio voltou, mas era outro tipo de silêncio. Um vazio pesado, como se o ar tivesse denso demais para respirar. Fiquei ali, sentada na cama, abraçada ao crucifixo até o dia amanhecer. No dia seguinte, saí de casa só quando o sol já estava alto. No quintal, as pegadas estavam lá, fundas, grandes, com marcas de garras. Ao redor da casa, arranhões na parede. Mas o mais estranho, a janela do meu quarto não tinha nenhuma marca. Era como se ele não conseguisse chegar perto. Contei para minha mãe. Ela, muito religiosa, disse apenas: "Foi a sua avó. Ela te protegeu." Ela sabia. Desde então, o crucifixo nunca mais saiu da minha bolsa. E mesmo sem entender completamente o que aconteceu, toda vez que ouço um uivo distante numa noite de lua cheia, eu lembro daqueles olhos. Eles me viram. E eu sei que, seja lá o que for aquilo, não acabou. Só me deixou ir. Por enquanto. Fala, pessoal. O que eu vou contar aqui aconteceu há pouco mais de um ano. E até hoje, quando lembro, ainda fico arrepiado. Pode parecer lenda para muita gente, mas quem viveu sabe que não é bem assim. Meu nome é Paulo, tenho 29 anos. Nasci e cresci no interior, numa família grande, 7 irmãos para ser mais exato. E eu sou o 7º. Desde moleque, ouvi aquela história de que o 7º filho homem, se não for batizado direitinho ou tiver o nome de um dos pais, vira lobisomem. Claro que todo mundo ria disso, inclusive eu, mas meu avô sempre levava a sério. Quando eu nasci, ele fez questão de me batizar ele mesmo e ainda mandou colocar o nome dele como meu segundo nome, só para quebrar a maldição. Passei a vida inteira ouvindo piada dos vizinhos. "Ô, lobisomem!" gritavam quando eu passava. Virou brincadeira. Mas naquela noite, aquela maldita noite, nada foi brincadeira. Era uma sexta-feira. Eu tinha ido visitar minha mãe no sítio onde cresci. Já era mais das 10 da noite quando me despedi dela. Estava quente, sem vento,
e a lua cheia no céu parecia iluminar tudo com um tom prateado meio sinistro. O carro estava no concerto, então fui embora a pé mesmo, por um caminho de terra que corta pelo mato, uma trilha antiga usada desde os tempos do meu bisavô. Era um caminho que eu conhecia bem, mas naquela noite tinha algo diferente no ar. Logo nos primeiros minutos de caminhada, senti um incômodo. Aquela sensação de estar sendo seguido, observado. Parei, olhei para trás, nada. Continuei andando, tentando ignorar, mas o sentimento só aumentava. A cada passo parecia que tinha algo nas sombras, acompanhando meu ritmo. Foi aí que eu vi um estalo forte vindo do mato à direita. Depois, outro, do outro oposto. Então, um uivo. Não era de cachorro. Era algo mais grave, mais gutural. Aquilo fez o sangue gelar nas minhas veias. Acelerei o passo, mas o barulho me acompanhava. Galhos quebrando, respiração pesada. E quando eu olhei para o alto do barranco, eu vi uma figura enorme, coberta de pelos, com olhos brilhantes e uma postura entre homem e fera. Era um lobisomem. E o pior, ele parou e me encarou como se me reconhecesse. Fiquei travado. Só consegui pensar em correr. Disparei pela trilha. Corria como nunca tinha corrido na vida, ouvindo aquela coisa atrás de mim, rosmando, quebrando galhos, cada vez mais perto, até que tropecei e caí. Quando virei de costas no chão, achei que era o fim, mas o bicho parou. Ficou a uns 5 metros de mim, respirando forte, me encarando com um olhar que não era só de fera. Tinha raiva, dor e algo que parecia confusão, como se lutasse contra o que era. Então, ele soltou um som rouco, quase como um gemido, e sumiu correndo pelo mato. Demorei para levantar. Tremia inteiro. Voltei para a estrada sem olhar para trás. No dia seguinte, fui visitar meu avô, mesmo ele já bem debilitado. Contei tudo. Ele não parecia surpreso. Só me olhou nos olhos e disse: "Você foi batizado com o meu nome, Paulo. Mas a maldição sempre tenta cobrar seu preço." Desde aquela noite, eu não sou mais o mesmo. Toda a lua cheia, eu me tranco em casa. Não por medo de encontrar a criatura, mas com medo do que eu posso virar. Porque eu sei o que eu vi. E sei que lá dentro tem uma parte de mim que respondeu àquele olhar.